Pedro está aqui para comentar os resultados da balança comercial, referentes até a segunda semana de novembro. E o João até comentou comigo, agora há pouco, né? Na primeira parcial do mês, tem vindo nos últimos balanços, um volume grande de exportação de carne bovina in natura. Já eu vou mostrar a tela. Mas mais de 10 mil toneladas por dia útil, João Pedro, foram 7 dias. É interessante isso, porque só pode ser um represamento das vendas que ocorreram, da emissão das invoices, das faturas, porque a partir daí, da segunda quinzena para frente, vai reduzindo, até chegar a valores bem abaixo dos primeiros dias do mês, né? Aconteceu isso em setembro, aconteceu em outubro, e agora, novamente, aparece uma estatística mais de 10 mil toneladas por dia nos primeiros 7 dias úteis de novembro. E nós já estamos vendo embaixo aí no texto, exportações de carne bovina, o volume aumenta, mas receita cai frente a outubro. Vou até pedir para acrescentar na parte de cima o mês de outubro de 2023. Tá, exportações de carne bovina, outubro. O volume aumenta, mas a receita cai frente a outubro do ano passado. Eu vou aqui resumir um texto hoje da assessoria da Abrafrigo, a Associação Brasileira dos Frigoríficos, sobre as exportações totais de carne bovina no mês passado, outubro deste ano, e no acumulado de janeiro a outubro de 2023 e a comparação com esse desempenho no ano passado. O resumo é o seguinte: as exportações totais de carne bovina tiveram queda de 20% na receita. Faturamento, nós temos mostrado isso aqui já há muito tempo. 20% na receita em outubro, mês passado, portanto, 20% de queda na receita. Esse dado da Secretaria de Comércio Exterior foi destacado em boletim de hoje da Abrafrigo. O boletim informa que a queda dos preços no mercado internacional, preço da tonelada, se acentua desde o início do ano e segue afetando o desempenho das exportações totais de carne bovina brasileira. Essas carnes totais são a carne natural, a carne in natura, mais as termoprocessadas, a carne enlatada, por exemplo, que é muito consumida, muito adquirida pelos norte-americanos, pelos Estados Unidos. Dá uma olhada nos números destacados pela Abrafrigo, com base na Secretaria de Comércio Exterior. No mês passado, pode colocar para a gente, por favor, a receita de outubro recuou de 1.223, espera aí que o meu 1.223... 1 bilhão. Exatamente, aqui eu estou conseguindo... Bilhão. Aqui, agora vai. Vamos lá. Então, isso mesmo. Vamos pegar esses dados novamente, que outubro do ano de 2023, a receita recuou de 1.223 mil dólares para 982 mil dólares este ano. Quer dizer, num ano, variação de 20%. O volume de outubro em milhões de toneladas. Compara 2022, 234... deixa eu ver isso aqui agora. 234 mil toneladas. 234 mil toneladas. E agora 240, até que em volume aumentou, 2,94%. E a receita, no acumulado de janeiro a outubro, comparando-se os 2 anos, em 2022, 11.370.000. E agora, este ano, isso no acumulado, janeiro a outubro, 8.760.000 dólares. Queda de 23%. Na segunda parte dessa tela, você vê em volume de janeiro a outubro, no acumulado das exportações, fazendo a comparação ano a ano. No ano passado, quase 2 milhões de toneladas, nos 10 primeiros meses daquele ano. E este ano,
1.994.000 toneladas. Até que subiu pouco, mas subiu. Eu coloquei 1%, mas foi até menos de 1% de crescimento, João Pedro. A Abrafrigo destaca que o preço da carne bovina é que é o grande problema. Veja só, em outubro do ano passado, a tonelada estava em 5.228 dólares. 5.228 dólares. E agora, 4.078 dólares, considerando-se as carnes totais. Queda de quase 22%. Essa queda é o que explica melhor essa queda na receita, João Pedro. A China continua o principal importador da carne bovina. Em 2022, ela respondeu por 49% das vendas. E agora, 53% das vendas em 2022. Os Estados Unidos, João Pedro, se mantém como o segundo maior importador da carne bovina e eles subiram de uma participação de 8% em 2022, no total. 8% os Estados Unidos importavam das carnes do Brasil, carne bovina, para agora 11,8%. De 8 passou quase 4 pontos percentuais. O Chile é o terceiro maior importador e Hong Kong chegou na quarta colocação este ano como o quarto maior importador de carne bovina do Brasil, João Pedro. Você vê tranquilamente que em termos de quantidade é igual, praticamente igual, 1.994.000 toneladas de carne bovina exportada, gerou um faturamento de 8 bilhões de dólares contra 11 do ano passado, 11 bilhões do ano passado, preço médio. Caiu muito o preço médio, pelo menos na estatística do comércio exterior do Ministério da Indústria e Comércio. Parecem os valores bem menores em termos disso aí. O segundo, a China disparada é o primeiro, mais da metade é para o mercado chinês, e você tem o Hong Kong, que é o quarto colocado, que é uma província chinesa, mais ou menos independente, né? Então é um quarto local. O americano está comprando muita carne brasileira, mais de 170.000 toneladas. Lembra que nós voltamos a vender para ele há 2 anos, ficamos parados uns 2 anos sem poder vender carne in natura para os Estados Unidos. Agora o americano ele compra barato, ele compra carne de menos de 3.500 dólares, 3.300, 3.400 dólares. O mercado fala que eles compram muito recorte, para fazer o quê? Para fazer hambúrguer nos Estados Unidos. O americano, 50% da carne bovina americana é consumida na forma de hambúrguer, de carne moída, né? Principalmente na forma de hambúrguer. Então o americano é o segundo maior comprador nosso. Nós precisamos abrir novos mercados e entrar em mercados que pagam um pouco mais, que hoje está na mão dos americanos e na mão dos australianos e alguma coisa da Argentina e do Uruguai, que é o mercado da Coreia do Sul e o mercado do Japão. Esse nós precisamos fazer. Nós estamos com condições iguais agora a eles. Nós temos várias áreas do território nacional, não tem aftosa e não vacina. E tem a chancela da Organização Mundial de Epizootias, a OIE, dizendo que não tem aftosa. Esse era o fator que segurava as importações por parte do Japão e da Coreia do Sul. Nós precisamos mostrar a nossa carne, Zé. A nossa carne ela não pode ser uma commodity. Nossa carne é boa, é uma carne de qualidade, é uma carne que tem uma pegada de carbono menor do que a americana, talvez igual à australiana, mas nós temos que mostrar ao mundo. Esse que eu acho que falta uma campanha mais agressiva do Brasil para mostrar. Aqui, quando vem uma missão estrangeira aqui, japonesa, eu acompanhei, chinesa e de outros países, eu acompanhei 2, 3 missões chinesas, eu fico impressionado quando o cara senta numa mesa de rodízio, né? Ele baixa e gosta. Nossa carne é muito boa, nós temos que aprender a vender, mostrar lá fora, brigar lá fora, e disputar preço, né? Agregar preço à nossa carne. Nós fizemos semana passada aquela entrevista com o pessoal da Angus, né? O pessoal da Angus está procurando mostrar a carne deles, procurar reputar um preço melhor. E eu acho que isso é o caminho.
Mercado não se ganha, entendeu? Mercado se conquista. É verdade. O João Pedro, e o Brasil vai para a COP agora, no final deste mês, é a COP 28, em Dubai, nos Emirados Árabes, e uma das grandes propostas que o Brasil vai levar, nós já até comentamos aqui, mas será mais uma vez uma grande oportunidade para fazer isso que você está sugerindo, que é mostrar ao mundo que a carne tão criticada em muitos lugares, inclusive por brasileiros, que é pior, a carne produzida no Brasil, ela tem esse apelo de baixa emissão, baixa pegada de carbono. Quem sabe a gente consiga, nessa COP agora, inclusive o canal do Boi estará lá fazendo a cobertura com o Carlão da Public, o Carlos Alberto da Silva, né, que faz o Fala Carlão aqui conosco, vai fazer flashes diários de Dubai e ele vai estar de olho nisso, claro, também a participação dos brasileiros. O Brasil vai falar que vai reformar 40 milhões de hectares de pastagem e tal, ainda vai fazer, né? Agora, essa carne de baixa pegada de carbono não vai ser feita nos próximos anos. Já está feita. Já está feita há muito tempo, João como Pedro. falar o pessoal, né, o que eles estão prevendo para os próximos 30 anos, nós estamos fazendo, há 30 anos já estamos fazendo aqui no Brasil, né? Então, essas coisas, né, que eu acho que o Brasil peca, o Brasil devia ter uma posição mais agressiva. Era para fazer umas costeladas, para mostrar para esse pessoal que fala besteira, como é que é o gosto, sabor de uma carne, de um animal produzido em capim, e na reta final dá um grãozinho para ele dar para fechar a cobertura dele, né? Então, esse é o problema nosso do Brasil. Infelizmente, a cadeia tinha que trabalhar integrada. Frigoríficos, produtores, os importadores, trade, trabalhar todo mundo integrados para mostrar a carne nossa lá. Ô João Pedro, eu tenho aqui hoje, infelizmente eu não vou poder mostrar em tela, como a gente sempre faz aqui com o João Pedro, às segundas-feiras, é o dia em que a Secretaria de Comércio Exterior divulga o resultado da balança comercial, mas eu tenho números aqui, João Pedro, vamos tentar fazer o comentário sem mostrar a tela, começando pela carne bovina, mas antes, os números gerais da balança comercial. Na segunda semana de novembro, foram 7 dias úteis, a balança comercial teve um superávit de 1.340 bilhões de dólares. Portanto, começou, mais uma vez, e muito bem, o mês de novembro. O saldo no mês até agora, o saldo parcial, é positivo de 4 bilhões de dólares. E no ano, aí mais ainda, né? O saldo é positivo de 84,5 bilhões de dólares. E muito se deve às exportações brasileiras do agro. E aqui, só para mencionar, João Pedro, carne bovina, 10.450 toneladas só in natura, não estamos falando da carne processada, carne termoprocessada. 10.450 toneladas de média por dia útil. Foram 7 dias, então dá 73.200 toneladas, vamos arredondar aqui, 73.200 toneladas, o que o Brasil exportou de carne in natura até agora, nesse comecinho de mês. E na comparação, a média de novembro do ano passado, 40,5% de aumento, João Pedro. Eu creio que não vai permanecer os 10 mil durante o resto do mês. Vamos lá, nós vamos já passamos, né, com 1%, né, do total de carne em relação a janeiro a outubro. Janeiro a novembro, possivelmente seja um número ainda melhor, ainda maior volume de carne exportada nesse ano, apesar de que o preço médio da nossa carne está em 4.500 esse mês aí, contra 5.220 no mês do ano passado. Caiu o preço médio da carne. Mas, em volume, nós estamos conseguindo exportar mais do que o ano passado já. Em volume, mais do que o do ano passado. A receita, nós mostramos no acumulado, né, caiu
caiu bastante. De 11 bilhões veio para 8 bilhões e pouco. Para 8 bilhões. É os 20%, mais ou menos 20% que caiu. Destacado pela Abrafrigo, que é a Associação Brasileira dos Frigoríficos. O preço da tonelada de agora, novembro, comparado com novembro do ano passado, caiu 12%. É o que você falou, de 5.226 para 4.500. Para 4.598. Isso aí, é o mercado chinês. Fala-se muito que a China agora parece que está voltando um pouco melhor o ânimo interno da China. A China, em termos de comércio exterior, é imbatível. Ela tem um saldo de $1 trilhão. Então não é por falta de divisa. O problema são em condições internas da China. Só que na China, tem 1 bilhão de pessoas que têm renda, ou famílias que têm renda acima de $300 por mês. Ou seja, se você voltar 30 anos atrás, nós tínhamos 92%, mais ou menos, de pessoas que ganhavam menos que $2 por dia, menos que $60 por mês. Hoje tem 1 bilhão que ganha 300, que é 5 vezes mais do que era. Então, esse pessoal, especialmente o pessoal mais novo, que viajou para o exterior, estudou e tal, é o que compra carne bovina. Então, esse é a grande expectativa sempre que o Brasil tem de fazer um esforço na China para pegar esse público que tem renda. China tem uma carga tributária invejável, 13%, 14% em relação ao PIB interno. Nós temos 32% de carga tributária. Então, o poder de compra de quem ganha $300 na China é muito superior ao poder de compra de quem ganha $300 no Brasil, por causa da questão tributária. Então, você olha a China, ela tem tudo para se consolidar como um grande player, já é o grande player do Brasil, mas o Brasil e China têm muita coisa em comum que tem que ser trabalhado para que a gente possa manter esse mercado e crescer nesse mercado e reputar um preço mais justo para nossos produtos.